Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais uma entrevista aqui no podcast da mineração. Novamente, vamos entrar na área de tecnologia que vocês buscam tanto aqui no nosso canal. Então, estamos trazendo aqui o Flávio Fux, tá certo? De uma empresa a Raidera, que vai falar aqui para a gente, certo? Flávio, ele é vice-presidente da empresa. Flávio, primeiramente, muito obrigado pela sua participação aqui no podcast da mineração. Prazer é todo nosso, é uma honra aqui estar com vocês e nada melhor de falar de mineração do que um próprio mineiro. Exatamente. Sou nascido em Barbacena, interior de Minas Gerais, e tive a felicidade de rodar várias capitais aí pelo mundo, trabalhando, estudando, então é um prazer estar aqui com vocês. Beleza, o prazer é todo nosso. Gostaria de chamar aqui a vinheta dos nossos patrocinadores. O podcast da mineração é patrocinado pela consultoria Ígnea Geologia e Meio Ambiente, empresa especializada em mineração, geologia, pesquisa mineral, planejamento administrativo de processos minerários e consultoria ambiental. Revo Geoscience, serviços de consultoria avançada em geociências, oferecendo suporte em todas as fases de exploração e nos desafios de mineração, engenharia e meio ambiente. Mentoria Viver do Direito Minerário com Roberto Azevedo. O direcionamento para quem tem ou quer criar uma consultoria mineral de sucesso, com mais clientes, mais fechamento de propostas e mais faturamento. Agradecer aos nossos patrocinadores, sem eles a gente não conseguiria fazer esse trabalho. Lembrar também que temos aí a nossa loja de camisas oficial aqui do podcast da mineração, estou usando uma aqui, tá certo? Dentro no site aí que está aparecendo na tela de vocês, que tem várias estampas feitas aí por nós que somos da área, né? Estamos vestindo a nossa área, né? E, primeiramente, Flávio, fala um pouco sobre a empresa, né? Apresenta ela, a Raidera, e fala um pouco sobre sua atuação nela, por favor. Perfeito. Primeiramente, a Raidera é líder mundial aí em radiocomunicação troncalizado, né? Que vem a ser radiocomunicação. Nada mais é do que o que a gente popularmente diz o walkie-talkie, que são transmissores de rádio que ajudam a comunicação. A Raidera tem aí seus 31 anos de operação global, estamos há 11 anos já em operação no Brasil, e a gente tem em torno de 5 mil parceiros pelo mundo, com operação em 120 países. Agora, com a questão do Trump, da guerra China e Estados Unidos, a nossa operação é mundial, e que nos traz um faturamento em torno de $1 bilhão anualmente, globalmente. Somos líderes e nossa missão é uma só, conectar pessoas nos momentos que elas precisam de comunicação, assegurar que quando uma pessoa aperte o botão do rádio, a comunicação chegue no outro extremo, não somente para salvar, para aumentar a operatividade, a operação, ganhos operacionais de empresa, e de uma maneira não muito romântica, ajudar de uma maneira a salvar vidas. E o nosso objetivo é um só, Johnny, justamente inovar por um mundo mais seguro. Bacana, eu me lembro, como a gente estava conversando, sou engenheiro de Minas, trabalho em várias minerações, e a comunicação dentro da mina é essencial, né? Começa primeiro por ser segurança, né, um item de segurança, a gente poder se comunicar com as pessoas e também garantir que eles tenham mais informações para melhor produção, melhor condução da operação. Sem dúvida alguma. Se me permitir a complementação aqui, Johnny, a mina realmente são ambientes hostis, né? Independente se está uma mina a céu aberto ou em subterrâneo, a gente encontra umidade, a gente encontra poeira, a gente encontra situações adversas, e é justamente nesse tipo de situação adversa, situações extremas, onde os nossos produtos performam da melhor maneira. Excelente. Aproveitando, pegando o gancho no que você acabou de falar, né? Quais os principais desafios, né, de comunicação que vocês encontram, né, principalmente na comunicação, e nesses ambientes de operação de mineração atualmente? Perfeito.
Eu acho que são 2 pontos, são pilares para esse tipo de operação. Primeiramente, a segurança do trabalhador, né? A gente tem funcionalidades nos nossos terminais que ajudam com o geoposicionamento dele, a localização dele. A gente tem funcionalidades que a gente chama de lone worker, que eventualmente uma operação em ambiente confinado, a gente consegue manter um relacionamento de comunicação com o indivíduo que está confinado. E não menos importante, vou demonstrar aqui eventualmente um terminal que fica na vertical junto com o operador. Se eventualmente ele cair e ele ficar na horizontal, ele consegue alarmar um despacho para que ações de emergência sejam tomadas para o salvamento dessa pessoa que esteja em ação lá. Não menos importante, é a questão da produtividade. A gente sabe muito bem que a gente está lidando com um maquinário de altíssimo valor agregado e que qualquer 5, 10 minutos parando a sua operação vem a trazer um prejuízo financeiro para a mineradora que está ali operando. Então, a combinação desses 2 fatores, além do ambiente adverso, é o que faz a operação de radiocomunicação um sucesso nesse vertical de mineração. Realmente, né? Você falando essa questão dos rádios de queda, que é comum, né? A gente ter queda até mesmo dentro do carro, dentro da caminhonete, né? Então, garantir sempre essa durabilidade, isso é muito importante, né? E como essas soluções da Hytera ajudam, né, a superar os desafios e melhorar a eficiência operacional, né, a operação mesmo da mina? O que você pode trazer para a gente? Perfeito. Eu acho que o grande diferencial, talvez, da Hytera, primeiro, nós somos fabricantes globais, a gente tem a capacidade fabril de mais de 2 milhões de unidades no mundo aí, e o que nos faz diferente é justamente que a gente desenvolve as nossas soluções pensando com o usuário, né? A gente não somente tem radiocomunicadores que são com voz clara, supressão de áudio, botão de emergência, como eu posso demonstrar aqui para vocês, numa eventualidade, ele pode apertar um botão de emergência para ser salvo, mas eu acho que o grande ponto justamente cai ainda na segurança da voz instantânea. É o básico, é o pilar da comunicação. Então, realmente, quando você apertar o botão, a comunicação tem que chegar no outro extremo sem falhar. Exatamente, né? Eu me lembro, eu vejo algumas minas, né? A gente coloca lá os tipos de canais, né? Esse canal é só para tal mina, esse canal é só para tal mina, que é para evitar justamente aquele congestionamento de mensagens, né? Então, como você falou, garantir realmente a comunicação e o retorno, né? Sim, e o grande ponto que eu acho que é interessante para trazer a mesa aqui, sem fazer propaganda alguma das mineradoras, se me permitir aqui, nós temos operação, a Hytera trabalha através de parceiros, né? Nós somos fabricantes, treinamos os parceiros, certificamos, capacitamos para que eles possam atender os nossos clientes pelo Brasil. E a gente tem operações aqui no Brasil, principalmente na grande maioria das mineradoras. Eu vou listar algumas, que eu acho que vale a pena demonstrar o quão importante, o quão perto da operação a Hytera está. Então a gente tem Sabarco, Vale, com certeza, a ArcelorMittal, a gente tem Ferbrasa, Nexa, Anglo Nickel, Anglo Gold, e por aí vai. Então são inúmeras operações de radiocomunicação, não somente em DMR, que é um protocolo, mas em Tetra também, que é outro protocolo internacional, que ajudam a manter a segurança e manter o alto nível de produtividade dessas minas aí. Excelente. Já pegando um gancho aí essa parte técnica que você falou, né? De que maneira é convergência, né, entre essas redes, né? A Narrowband, que é a DMR, a Tetra, e a Broadband, que é a LTE, oferecida pela Hytera, beneficia, assim, as operações de mineração?
Perfeito. A gente está num momento ímpar de tecnologia. Vou mostrar novamente para vocês. Esse aqui é um terminal que a gente chama ele de Narrowband. Ele é um Tetra, um dos protocolos globais de comunicação. E o que a gente tem de novidade, o que a gente está trazendo de valor agregado para a mineração, são os terminais Broadband, que justamente vai fazer a convergência entre o Narrowband e o Broadband, trazendo o futuro da comunicação junto. O que é isso? É um terminal multimodo, que a gente chama, que é esse aqui, que ele se assemelha muito a um celular, ele tem um display, e aqui ele vai falar não somente em comunicação RF, Narrowband, ou DMR ou Tetra, mas vai trazer todo o benefício de aplicativos, comunicação, de ganho de operacional com os aplicativos que você consegue rodar em um sistema Android. Em outras palavras, a gente consegue trazer um ambiente de convergência de comunicação para justamente você poder fazer uma interoperabilidade de radiocomunicação, LTE e, por que não, eventualmente trazer um celular de gestor que fica num escritório dentro de um ambiente de Wi-Fi. Então a gente consegue assegurar todo esse ambiente de comunicação totalmente interoperável. E você falando, né, eu já fico pensando assim, em algumas aplicações, por exemplo, eu gosto muito de tecnologia, já pensando, quando a gente tem aqueles controles, né, de qualidade na mina, controle de pilha, controle de frente de lavra, né, e trazendo isso para o rádio. Não, o celular, a gente sabe o quanto é sensível a ambientes mais hostis, né? Perfeito. Tendo algo como você está mostrando, que é um hardware mais robusto. Poxa, já só estou imaginando aqui o que é que poderia ser criado nesse tipo de tecnologia. E sabe o que é eventualmente legal complementar também? Que a Hytera não somente desenvolve e fabrica os terminais, mas também toda a infraestrutura que está por trás disso. Então a gente não tem repetidoras, a gente tem infraestrutura de LTE. Então, combinando isso junto com soluções de despacho, gravações de voz, geoposicionamento, alarmes, coleta de sensores em campo, a gente consegue criar um ecossistema para mineração muito robusto. Bacana, muito bom mesmo, né? E quando a gente fala a gente já falou bastante aqui, mas entrando um pouco mais no detalhe, Flávio, questão de segurança dos trabalhadores, né? Como é que essas soluções de comunicação da Hytera contribuem para melhorar a segurança dos trabalhadores mesmo na mina? Perfeito. E essa é uma das nossas grandes preocupações. Como eu disse anteriormente, não é somente a questão da produtividade mineira em si, mas também a segurança que é prioridade. Talvez um dos pontos que são chaves para a Hytera, como eu disse anteriormente, é a questão do botão de segurança, que a gente tem nos nossos terminais aqui, a questão do man down, que é eventualmente um homem caminhando em um ambiente confinado e ele precisa de manter o contato com alguém, você está aí, está respirando, está evoluindo, está conversando, e a pessoa vai conversando com a rede central. E não menos importante, a questão do man down, quando o terminal muda sua posição com o seu sensor aqui, a gente consegue ter um alarme dentro do ambiente de despacho, que a gente consegue observar e assegurar que o trabalhador está seguro, está em um ambiente salutar para poder operar normalmente aí. Você trouxe um negócio que eu achei muito interessante, né? Esse do inclinômetro. Realmente, eu já vi casos de operações, né? Que o próprio operador chegou a ser lesionado, ter uma queda. Eu fiquei pensando aqui, nossa, imagina ele ficar desacordado, né? O equipamento já dá informação, então isso aí já é algo, na minha visão aqui, é algo esplêndido, assim, eu ainda me surpreendo com a tecnologia, vou ser bem sincero. Sim, e isso realmente faz o diferencial nas operações, porque só o fato do trabalhador saber que ele tem essa segurança a mais, tem mais um olho, né,
na sua cintura ou eventualmente no seu peito, dá mais confiança e tranquilidade para ele exercer o seu trabalho mais tranquilamente aí. Exatamente, né? E como é que a Hytera, né, aborda as questões da interoperabilidade, né? Que assim, os sistemas de organização se comunicarem e compartilhar dados, informações. Como é Perfeito. que você já, com outras tecnologias já existentes nas operações de mineração, o que é que vocês podem fazer? O que é bacana, Johnny, que não somente a parte de radiocomunicação, mas infraestrutura são fabricadas conosco, mas talvez o ponto-chave disso é que a Hytera busca e luta por um mundo aberto, ou seja, onde tecnologias possam interoperar de uma maneira transparente, talvez sem monopólio, aberto. Então, a gente vê situações comuns em Minas hoje, onde a gente tem infraestrutura da Hytera, terminais de outros fabricantes e vice-versa, onde a infraestrutura é de outro fabricante e os terminais são os nossos. Ou, eventualmente, os terminais são os nossos, tem alguns de outros fabricantes e a gente consegue assegurar uma total interoperabilidade e fazendo uma integração dos equipamentos que já existem para assegurar uma comunicação tranquila. Além disso, é importante falar que a Hytera também provê APIs abertas, né, que justamente facilitam essa integração de sistemas aí. Que bacana, né? Quando você fala em API, eu posso já imaginar uma escola, por exemplo, uma universidade, criar soluções extremamente customizadas para determinados tipos de público, por exemplo, para área de desmonte, né, comunicação de desmonte na hora de fazer a chamada, né? Imagina, eu só fico pensando, a pessoa que não está tendo, não está escutando rádio, mas vai ter lá a gravação, recebeu já a informação. Você falando, já pensando várias soluções aqui já. Sim. E para a mineração, um ponto que é bem interessante, Johnny, que vale a pena dividir, com as APIs abertas, a gente consegue trazer controle de frota, eventualmente trabalhar com cerca eletrônica, para eventualmente um caminhão não cruzar essa área e se cruzar, alarmar na situação, no controle de despacho. A gente consegue trabalhar com sensores de IoT também e plataformas que ajudam a produtividade numa mineradora. Excelente, né? Você falou aí, Flávio, que você está presente aí nas principais minerações aí do Brasil, né? Que são multinacionais, tá? Mas se alguém que estivesse assistindo quisesse perguntar assim, quais são os diferenciais de soluções da Hytera, né? Em comparação a outros disponíveis no mercado, o que é que você poderia trazer? Cara, eu acho que eu diria que são 4 pontos. Primeiro, a tecnologia de ponta e controle do suprimento de fabricação, né? A Hytera investe em torno de 18% anualmente do faturamento em pesquisa e desenvolvimento, justamente para poder trazer esse tipo de solução, não somente para o vertical de mineração, mas para outros verticais também. Eu acho que um ponto não menos importante, que casa junto com essa inovação, é justamente o foco em atendimento ao cliente, de desenvolver uma solução para o cliente. Um outro ponto que é interessante, vou dar um exemplo desse terminal aqui, por exemplo. Ele, se eventualmente jogado dentro da água, ele rapidamente consegue escoar o líquido aqui para que o áudio já saia de uma maneira rápida. Então, se você jogar um jato de água literalmente aqui, ele tem um processo de escoamento de água para permitir a comunicação muito rápida no ambiente de mineração. Talvez seria o item número 2. Número 3, equipamento super resistente, com proteção de poeira, eventualmente expelir limalhas de ferro no alto-falante, que é um problema comum nesse mercado. A limalha de ferro sendo atraída no alto-falante, a gente consegue expelir isso de uma maneira fácil, com um paninho você eventualmente consegue limpar. E não menos importante, que talvez seja o diferencial, é o suporte local da nossa operação aqui no Brasil. A gente tem 11 anos já de operação aqui no Brasil, estamos situados aqui em São Paulo, mas a gente tem a abrangência em todo o Brasil, com os nossos 200 parceiros que servem a nossa rede. Bacana, Flávio.
E essas soluções, a gente sabe que minerações hoje, Flávio, de mineração de pequeno porte, são 80%, né, da mineração do Brasil. Vocês também têm soluções para esse tipo de mineração de pequeno e médio porte? Sem dúvida alguma. O que vale a pena enfatizar, como eu disse anteriormente, a Hytera é líder mundial em redes troncalizadas. Então, por que não? Eventualmente, uma mineração com menos usuários, 100, 200 usuários que precisam de radiocomunicação, você não precisa trazer uma rede troncalizada. Você pode trazer uma rede convencional, mais simples, onde você não tem a necessidade de alto tráfego de voz e você consegue sim trabalhar numa mineração com soluções um pouquinho mais simples. Eu tenho aqui em mãos um outro terminal, que é o modelo HP5. Esse rádio aqui é um rádio também indicado para operação de mineração, talvez de menor porte, menorzinho, onde você não precisa de um terminal tão robusto para operação e pode ser atendido muito fácil. Que bacana, né? A gente observa muito que hoje, com as tecnologias, como você está falando, já tem para todas as áreas, tem já para... Como eu trouxe um palestrante aqui que eu nunca vou esquecer da frase dele, né? Ele, olha, hoje tecnologia já tá na prateleira. A gente escolhe e adquire. Aqui a diferença entre um e outra vai ser a aplicação e a segurança. Perfeito. Sempre lembrei, quando eu falo de tecnologia, eu sempre lembro dessa frase. Perfeito. E se você me permitir, eu gostaria de dividir com vocês também um último terminal, que é o rádio mais seguro do mundo. Esse aqui é um rádio que ele pode trabalhar em ambiente intrinsecamente seguro, tá certo? Ele é um rádio que ele tem a sua construção mais robusta para evitar eventual faiscamento num ambiente que possa vir a ter combustão ou algo assim. Então a Hytera realmente está preparada, está posicionada no mercado para atender o mercado de mineração da melhor maneira possível, e lembrando que a gente atende 100% do nosso negócio aqui no Brasil através dos nossos 200 parceiros capacitados pelo Brasil. Perfeito. Flávio, gostaria de agradecer aqui sua presença aqui no podcast da mineração, e que mensagem você queria deixar aqui final aqui para os nossos ouvintes? Talvez a mensagem final para a gente seguir evoluindo nas conversas no vertical de mineração. Adoraria uma oportunidade de engajar, talvez nas próximas feiras, nos próximos eventos. Pois não. Quem sabe a gente já não se encontra no Nordeste no dia 6 a 8 de maio para poder prestigiar o evento com vocês. Então foi um prazer, obrigado pela oportunidade, e tendo alguma dúvida, alguma coisa que eu possa esclarecer sobre as nossas soluções, estou à disposição de vocês. Perfeito, com certeza. Aí a gente vai se encontrar aí no nosso evento, que é a Expo Minera Nordeste. Vai ser agora de 6 a 8 de maio, aqui no Centro de Convenções de Natal. Guardo vocês, a Hytera também, tá? E lembrando, pessoal, que o podcast da Mineração é patrocinado pela Ignea Geologia e Meio Ambiente. Acesse o site igneabr.com.br, a Revo Geosciences, acesse o site revogeosciences.com, e a mentoria da Roberta Azevedo. Acesse ela aí pelo LinkedIn, pelas redes sociais do Instagram e as demais, tá? E, Flávio, novamente, muito obrigado, e lembre-se, mineração pode não ser o futuro, mas não existe futuro sem mineração, e até a próxima. Muito obrigado, até a próxima. Tchau, tchau, pessoal. O podcast da mineração é patrocinado pela consultoria Ignea Geologia e Meio Ambiente, empresa especializada em mineração, geologia, pesquisa mineral, planejamento administrativo de processos minerários e consultoria ambiental. Revo Geoscience, serviços de consultoria avançada em geociências, oferecendo suporte em todas as fases de exploração e nos desafios de mineração, engenharia e meio ambiente. Mentoria Viver do Direito Minerário com Roberta Azevedo. O direcionamento para quem tem ou quer criar uma consultoria mineral de sucesso, com mais clientes, mais fechamento de propostas e mais faturamento.